Voltamos, ouvintes, com o programa Encontro com a Justiça. Hoje o entrevistado é o jurado Ian de Oliveira. E a jornalista Márcia Góes vai fazer algumas perguntas para o nosso convidado de hoje. Oi, tudo bom, Ian? Eu queria saber o seguinte, quais são as condições legais para você ser um jurado? E também, por que você fez essa escolha? Eu quero ser jurado. Por quê, assim? Existe algum... É difícil falar isso, mas algum benefício, alguma coisa assim? Primeiramente, bom dia aos ouvintes, bom dia, jornalista Márcia Góes, o doutor Damasceno, o doutor Ciro Darlan, uma honra integrar o programa, principalmente se tratando de um programa onde chama o ouvinte a participar da sociedade de assuntos que não necessariamente tem a ver com aquilo que é passado na grande mídia. Isso é uma iniciativa que falta entre magistrados, entre inclusive integrantes do Legislativo, no âmbito federal, no âmbito estadual. Então agradeço e cumprimento todos os responsáveis pelo programa, pela iniciativa. Mas respondendo a pergunta, primeiro, requisitos. Você precisa ter mais de 18 anos. Se você for surdo, precisa ter um aparelho auditivo, e não é bem uma escolha, se trata de uma obrigação em que você integra uma lista. Essa lista ela é composta de várias sublistas, que fica a cargo da secretária do juiz. No meu caso, meu professor de mediação de conflitos chegou na sala de aula e perguntou se alguém teria interesse em compor uma lista de jurado. E eu assinei a lista e ele provavelmente passou para a secretária do juiz. Menos de um mês depois eu recebi o comunicado de que a intimação de que eu iria integrar por aquele mês de setembro de 2014 a lista geral de jurados. Então, respondendo essa parte dos requisitos, não existem grandes requisitos. Ser cidadão, acima de 18 anos, não ter qualquer tipo de incapacidade intelectual, não esteja impedido de nada. E existe alguma formação, que você seja formado em Direito, em Medicina? Não, qualquer cidadão. Só que existe na praxe na praxe do judiciário, é mais comum serem chamados funcionários públicos, apesar de não estar relacionado diretamente. É comum que chamem funcionários públicos. Você é igual mesário, vou te contar por quê. Eu fui juiz eleitoral, atuei muito tempo no interior. Para mesário, por exemplo, mesma situação. Estava preferência. Mesário é aquele que trabalha nas eleições. Nas eleições. Naquela época de contar votos de papel, a gente dava preferência a bancários e funcionários públicos. Bancário porque sabe contar dinheiro rápido, então contava os votos rápidos. E o funcionário público, porque ele não sofreria depois retaliações do empregador. Eu uma vez convoquei umas pessoas do comércio. E essas pessoas depois ficaram sofrendo pelo fato de terem aceitado ser mesário, sofreram retaliação dos seus empregadores. Então ainda falta no empresariado essa consciência de que ele está cedendo um empregado dele para poder trabalhar na justiça, mas está trabalhando para a sociedade. Um jurado que vai lá participar, julgar um senso de coletividade do empresariado. Os crimes mais importantes que tem no Código Penal são os crimes dolosos, os crimes intencionais contra a vida. Então está fazendo, exatamente, tem que ter um senso de coletividade. A mesma coisa é o mesário. Então, a preferência que nós dávamos exatamente para funcionários públicos e quando na época de contar voto de papel para bancário. Porque os outros, para não sofrer retaliação, dessas coisas dessa ordem. Fazendo ali no comentário do doutor Damasceno, apesar da lei, ela diz que ninguém será retaliado em relação à remuneração por fazer parte de um tribunal de júri, ou seja, faltar ao trabalho para servir servir de jurado não vai acarretar qualquer tipo de desvalor na sua remuneração ao fim do mês. E você tem uma justificativa que é exarada pela secretária, assinada pelo juiz, e a partir dessa justificativa você não pode ser de qualquer forma sofrer qualquer tipo de penalização por parte do seu empregador. E é isso que incomoda demais os empresários. Em relação à parte dos benefícios que ela perguntou, existem os benefícios no sentido de presunção de idoneidade moral,
Porque quando você serve como jurado, presume-se que você é um cidadão de honradez, de gravidade dentro da sociedade. Você constitui um serviço de relevante valor social, tá? E enriquece o teu currículo, né? Com certeza. E digamos que em igualdade de condições, para o provimento de vagas em concurso público, para empregos ou vagas em geral de concurso público, te oferece critério de desempate, critério de desempate. Inclusive licitação. Licitação e tem direito também à prisão especial. Essa coisa do Brasil que divide os cidadãos em cidadãos comuns e cidadãos especiais, né? Então dá direito também, assim como a outras categorias, como a que eu e o Ciro ocupamos, magistrados, né? Eu espero nunca usar, Ciro, essa prerrogativa. Mas nós estamos arriscados, nós estamos na linha de frente. Vamos lá, Silvio Augusto, na linha 2 aí para falar conosco. Silvio Augusto, faça a sua pergunta. O nosso entrevistado de hoje é o jurado Ian de Oliveira. Ok, doutor Ciro, mais uma vez, bom dia. Eu estou aqui na linha com a coordenadora da Cruz Vermelha, aqui por Itaboraí, mas ela está falando de São Gonçalo. Doutora Regina, bom dia. Faça a pergunta. Bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia, desembargadores. Bom dia, Regina. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, uma curiosidade minha. Como eu faço para fazer parte do corpo de jurado de um tribunal, do fórum? Doutor Ciro, está aí a pergunta da coordenadora Regina da Cruz Vermelha. Excelente pergunta, Regina. Muito obrigado aqui. Vamos deixar a resposta aqui para o nosso entrevistado Ian de Oliveira, porque ele foi convocado através de um professor. Você, Regina, pode procurar o Tribunal de Júri aí da sua cidade, Itaboraí, São Gonçalo, e fazer a sua inscrição, deixar lá o seu nome, seu endereço, e vai caber ao juiz, ele compõe uma lista de 100 jurados para o ano. E essa lista, todo mês, passa por um sorteio, é feito um sorteio, daqueles 21 que vão compor a lista de jurados daquele mês. E a cada julgamento se faz outro sorteio dos 7 que vão compor o corpo de jurados. E é importante esclarecer, aproveitando a sua pergunta, Regina, que o jurado é o julgador, é o jurado que decide a causa. É o único caso na justiça brasileira que o juiz preside o julgamento, mas não julga. O juiz preside, o juiz ordena, o juiz coloca ordem na casa, coloca silêncio, organiza os depoimentos, quem fala cada vez, dá a palavra à defesa, à acusação, e quem decide são os jurados, a autoridade máxima no tribunal do júri, né? Por isso o doutor Damasceno falou aqui, os crimes mais graves do nosso Código Penal, né? Tirar a vida, né? O homicídio, o aborto, a instigação ao suicídio, o infanticídio, e agora estão criando femicídio também, né? Feminicídio. É como se, a questão de gênero, é como se não tivesse na categoria de pessoa humana, né? Eu sou meio crítico, Ciro. Eu acho que também é um exagero. Isso aí é mais um marketzinho. Só marketing. Com todo respeito à campanha feminista e tudo, eu sou a favor. Quem não é a favor dos direitos da mulher, elas precisam ser fortalecidos, sim, mas há um certo exagero nessas coisas aí. Mas, Márcia, qual é a outra pergunta que você queria fazer aqui para o nosso entrevistado? Obrigado, Regina, pela sua participação. Eu queria perguntar o seguinte, Ian. Se assim, né, numa audiência, os jurados podem trocar informações, assim, podem conversar, quer dizer, você está feito aqui. Eleito conselho de sentença, ou seja, a partir do momento que o juiz lê o seu nome e você é escolhido para julgar o réu, você não pode se comunicar com nenhum outro jurado. Enquanto você estiver no conselho de sentença, você não pode se comunicar com qualquer jurado. A única resposta que você tem que dar é o sim ou não, ou chamar o oficial para poder pedir, requerer ou a leitura de alguma parte dos autos que seja do seu interesse. Autos são um processo, é que a gente tem que sempre traduzir na nossa linguagem juridiquês para que os nossos ouvintes entendam. Quando a gente fala autos, é a mesma coisa do processo. É peça, que são as provas que contêm o processo. E o jurado, inclusive, ele pode pedir a verificação, a averiguação mais específica de
qualquer espécie de prova, seja documental, seja pericial, sobre a caiação, ele pode claro que não se manifestando, levantando a mão e falando, não, ele vai chamar o oficial, o oficial vai se comunicar com o juiz, e o juiz, se achar uma demanda válida, que tenha algum tipo de valor naquele contexto, ele vai deferir ou indeferir. É interessante a pergunta da Márcia, porque no Brasil, os 7 jurados, eles votam, sim ou não? Faz uma pergunta objetiva, né? Fulano de tal, no dia tanto, né? Fulano de tal morreu? Sim. Fulano de tal promoveu uma ação, né, da qual resultou. Tem materialidade? Sim ou não? Tem materialidade? Sim ou não? Então, e decide por maioria, né? Nos Estados Unidos, e aí é que as pessoas dizem, nos Estados Unidos eu vi no filme, né? E nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos decide-se por unanimidade. O Conselho de Sentença se reúne sem a presença do juiz e ele tem que chegar a uma decisão unânime sobre inocência ou culpa. E aí eles ficam discutindo, e aquele que tem dúvida, ele pode pedir esclarecimento. Se no final não se ficar convencido da inocência ou da culpa, aquele julgamento não valeu. Tem que fazer outro julgamento para buscar a unanimidade. Eles ficam lá 2, 3, 4, 5 dias. Né? Às vezes tentando convencer o último que não quer ser convencido ou que não se acha convencido das razões da maioria. Né? Então lá nos Estados Unidos eles trocam ideia depois da sentença, eles vão para uma sala e podem ficar o tempo que quiserem, né, que precisarem até chegar ao consenso. Né? No Brasil não, é a votação. É uma verificação cinematográfica disso que o doutor Damasceno disse, 12 homens e uma sentença, você tem acesso a exatamente o processo de decisão de um jurado no sistema norte-americano. O ouvinte Rogério Lima, lá do centro, ele fez uma pergunta que o Ian já respondeu, mas vamos prestigiar aqui o ouvinte, o que precisa para fazer parte de um júri. Então vamos emendar, Ian, além dessa pergunta do Rogério, da sua experiência de júri, quantos júris você participou e de que tratava? Bom, eu fui intimado para comparecer um mês, só que isso não significa que você vai julgar uma pessoa por dia. Pode acontecer de um advogado faltar, pode acontecer de um defensor não poder, pode acontecer do juiz ter algum motivo de fazer aquela audiência ser adiada. Então, eu fui escolhido para o Conselho de Sentença 3 vezes. Nessas 3 vezes, o assunto se tratou. A primeira foi um aborto consentido, um aborto com consentimento da gestante, em que eu votei que para ela não ser condenada, até porque eu sou a favor do aborto. Claro que em algumas circunstâncias, em um determinado limite do tempo limite do feto, né, mas não vamos entrar nesse detalhe. Os outros 2 foram homicídios. Um homicídio qualificado pelo uso de arma de fogo, o outro qualificado pela paga ou promessa de recompensa. Olha, é interessante aqui, ouvinte, desses casos comentados pelo Ian, né? Primeiro, o aborto, né? Aborto, muita gente acha que isso não acontece nada, é crime doloso contra a vida, né? Pela nossa legislação, embora seja muito discutível isso, né? Há pessoas que estão querendo a descriminalização do aborto, mas vejam aqui o exemplo que ele participou. E a outra coisa é o subjetivismo do jurado. Ele disse assim, eu sou a favor do aborto, por isso eu absolvi. Ele não precisa fundamentar, é diferente do juiz singular, que toda decisão tem que ter uma fundamentação, né? E o juiz singular, ele não pode fundamentar como o Ian fundamentou. Eu não posso dizer assim, eu não vou declarar o divórcio porque eu sou católico, sou contra a separação, porque isso não tem fundamento jurídico. Eu tenho que fundamentar a minha decisão na lei, né? E o Ian aqui deu um exemplo muito bom de que para o jurado não precisa fundamentar e basta a convicção dele e ele assim votou, como ele mesmo aqui falou. E Ian, como é que foi essa experiência de julgar o seu semelhante? Como é que você se sente? Olha, julgar é uma atividade que é delicada, porque demanda
Primeiro, imparcialidade. Você precisa se manter distante daquilo. Você precisa, de alguma forma, ter empatia com aquele que cometeu o delito. Se colocar, de alguma maneira, na realidade social daquela pessoa, o que motivou aquilo foi realmente um ato de crueldade por si só, ou ele fez com alguma excludente de culpabilidade, ele teve algum motivo que escuse ele de culpa, ou seja, ele agiu em legítima defesa, ou ele é inimputável. Existem muitas variantes que a gente deve analisar antes de julgar, em se tratando, né, de um crime doloso contra a vida. Eu não estou dizendo, não entra no mérito de julgar a pessoa por estereótipo. Isso já é uma situação que só causa a quantidade de ódio que nós vemos aí pela sociedade. A pessoa que olha o negro de noite na rua e já pressupõe que ele, por ser negro, está andando na rua, não está muito bem vestido, já pressupõe ele ser um marginal. E por aí vai. Na nossa sociedade é a sociedade dos estereótipos por si. O nordestino que está aqui é o porteiro, e por aí, são estereótipos que caminham de mão dada conosco dentro da sociedade. Então, eu não vou entrar nem no mérito do julgamento de estereótipo. Julgamento no crime doloso contra a vida, eu acho que, como é uma situação de extrema delicadeza, e no caso do aborto, como o doutor Ciro Darlan mencionou, não tem o princípio do livre convencimento motivado. Você não precisa fundamentar. Aquilo eu sou livre convicção. A livre convicção e a consciência, né? É bem interessante o trabalho do jurado, né, do júri no Brasil, porque ele dá uma ampla liberdade à sociedade de julgar estes crimes. Por acaso, hoje, a Constituição de 88, são só esses 4 crimes. Mas na Constituição de 37, julgava até os crimes contra a economia popular. A própria sociedade julgava. Isso seria muito bom isso seria muito bom no contexto atual. É bem interessante isso, né? Como que isso aconteceu ao longo da história do Brasil. Mas só que antes do nosso intervalo, de falar essa coisa do estereótipo, ontem conversando com um taxista, ele disse que ele tinha sido assaltado na véspera por uma mulher lindíssima no recreio, né? Entrou no táxi, sentou atrás, a mulher bem vestida, né? Aí lá pela cidade sacou uma arma e falou assim: olha, faz o seguinte, passa tudo e não faz nada, que senão vamos os dois. E aí ele falou assim: olha, eu nunca imaginei que eu fosse ser assaltado por uma mulher. Você vê, né? Toda bem vestida, bem uma mulher muito bonita. Assalta eu. Bom, vamos a um pequeno comercial, um pequeno intervalo e voltamos em seguida.